A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Que alegria estar com vocês mais uma vez, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica. E que escola bíblica nós teremos nesse segundo trimestre de 2022? Nós estaremos estudando, semana a semana, sobre o livro de Apocalipse. Que livro tão interessante, que livro tão importante, tão enriquecedor, de tantas profecias, de tantas visões, de tantos aprendizados que nós estaremos aprendendo com a palavra do Senhor. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero fazer uma breve oração apresentando a Ti esta aula, apresentando a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, que inspirou João a escrever o livro do Apocalipse. Aqui nós estamos, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho, que nós estamos para servir um ao outro, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou João a escrever, Espírito Santo de Deus, inspira-nos a entender, a absorvermos a Tua Palavra, para que possamos sermos transformados, edificados e para que sejamos instrumentos de bênçãos e de ensino da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Como você pode ver aí na sua imagem, na sua tela, a lição desse segundo trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Betel Adultos é o livro do Apocalipse. Mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. E a nossa aula de hoje é a lição 1, que tem cujo título Apocalipse, o livro da revelação. E como você pode observar, está nosso logotipo aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e lembre de mim nas vossas orações e que Deus te abençoe. Texto-áureo da nossa aula de hoje, lição 1, encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Nós temos 3 objetivos para contemplarmos com esta lição 1. O primeiro, despertar o interesse pelo estudo bíblico. Segundo, apresentar uma visão panorâmica do livro. E terceiro, destacar a necessidade de santidade e perseverança. Introdução. Nesta lição, estudaremos de forma panorâmica o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade e perseverança na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nunca foi tão necessário, tão urgente falarmos sobre Apocalipse, sobre o livro da revelação e, por que não dizer, sobre a volta do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Não é só por causa da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Não é só porque a gente vê filhos matando as mães abandonando seus filhos, corrupção, drogas, inversão de valores. A palavra de Deus já diz há muito tempo que o mundo jaz no maligno e que o mundo já foi destruído pelo dilúvio por causa do pecado, por causa da maldade. E que o homem foi sentenciado à morte por causa do pecado lá no Gênesis. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado. Jesus foi traído, foi crucificado por causa daquelas pessoas que não aceitaram o Evangelho. A igreja primitiva foi perseguida, foi torturada, muitos se tornaram mártires por causa do Evangelho, por causa do pecado, da maldade, que as pessoas não quiseram ouvir a palavra do Senhor. E hoje continua da mesma forma, porque o príncipe deste mundo está regendo este mundo. Então ele procura cada dia, cada oportunidade para destruir, para levar mais almas para o inferno, porque ele sabe que já está derrotado, que ele está perdido. E se a gente fosse trazer à tona também muitas notícias que a gente vê nas mídias, vê nas redes sociais, corrupção, maldade, traição, divórcio, inversão de valores, guerras, fome, pestes, pandemia, tantos fatores. Então são muitos os motivos, meus irmãos,
que eu e você, como irmão em Cristo, como professor, como ministro da palavra de Deus, podemos elencar aqui, para que possamos discorrer sobre o livro do Apocalipse. Falar sobre o livro do Apocalipse não é gerar medo, não é fazer com que as pessoas fiquem temerosas quanto ao futuro. Falar sobre o livro do Apocalipse é gerar e trazer à tona mensagem de esperança. É falar sobre a vida eterna, é falar sobre o encontro com Cristo. Porque o Apocalipse está relacionado ao que, professor Zéias? Sobre o retorno de Cristo com a sua igreja. Como diz lá a palavra do Senhor, quem está sujo, suje-se mais, mas quem está limpo, limpe-se mais. Então, é necessário nós falarmos sobre o livro do Apocalipse, porque nós precisamos adquirir mais azeite, nós precisamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós precisamos nos santificar, enquanto Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Então, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nós estamos aqui para quê? Para trazermos mensagem de esperança e também para que possamos também, cada dia mais, nos santificarmos. Tópico primeiro. Por que estudar? Por que nós temos que analisar, estudar sobre a importância do livro do Apocalipse? Aí o autor da revista ele vai trazendo 1.1, 1.2, 1.3, três necessidades. E nós iremos obedecer à revista nesse primeiro tópico. O primeiro, porque é uma prevenção contra seitas e heresias. Nós sabemos que as seitas e heresias são crenças, são credos em que negam a soberania de Jesus. As seitas e heresias, elas deturpam, usam o texto da Bíblia para criar um pretexto. Elas distorcem a palavra de Deus, usam outras bibliografias além da Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia já está fechada. Foi fechada no Apocalipse. Então tem muitas crenças, muitos credos aí, que utilizam outros livros, referências bibliográficas, além da Bíblia, que foi uma revelação, foi isso, foi aquilo. Mas não é de se estranhar, isso não é exclusivo desta era. Isso já remonta à igreja primitiva. E nós, como igreja, nós precisamos fazer apologia da fé cristã. Nós precisamos fazer apologia à palavra do Senhor. Nós precisamos usar a Bíblia, que é a espada do Evangelho, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. Então, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos cada dia meditarmos. É por isso que eu amo a escola bíblica. É por isso que essa escola bíblica é importante, não porque eu estou aparecendo, mas é porque Deus aparece, porque a sua palavra é que nos molda, é que nos confronta, é que nos edifica. Nós estamos aqui procurando nos fundamentados em Cristo Jesus, que é a rocha, que vem as ondas, vem as ventanias, vem as tempestades, as enxurradas, mas não destrói a casa firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E os irmãos não estranham esse som, é porque está chovendo aqui em Araguaína, Tocantins. E na sua cidade, no seu estado, está chovendo? Se estiver, deixa seu comentário aí e que Deus te abençoe. Aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, ele vai explicar por que nós precisamos comer a Bíblia, engolir o rolo, meditar na palavra de Deus, como fala em Salmos 1. Por quê? Aí Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Portanto, a palavra de Deus fala muito bem, como você pode observar. E hoje nunca foi tão disseminado, nunca foi tão propício você evangelizar e principalmente também você levar falsas doutrinas
falsos conhecimentos. A internet, ela é um meio abençoado, é uma janela que Deus abriu, mas também é uma forma também em que seitas e heresias têm se propagado. Quantos têm perdido a fé? Quantos têm apostatado da fé? Nas igrejas, nas famílias. E cabe a mim, a você, estudarmos e também orarmos e intercedermos para que Deus restaure a salvação na vida dessas pessoas. Outro motivo e fator importante que faz com que eu e você venhamos estudar Apocalipse diz respeito a um chamado à santificação. E Apocalipse vai nos justificar a importância de cada dia estarmos vivendo nesse processo da santificação. Porque nós sabemos que a santidade é um estado e a santificação é um processo. Portanto, nós precisamos, dia após dia, vivermos esse processo da santificação. Vamos para a Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Sendo assim, meus irmãos, é mais do que vital nós estarmos santificando-nos, renunciando a nós mesmos e também pregando o Evangelho, fazendo com que muitos de nós venhamos ser a Bíblia que muitos irão ler, que as pessoas possam ver Cristo em nós e que possamos dar fruto, porque é para isso que nós fomos plantados. Nós somos plantados, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, fomos adotados. Portanto, que cada dia nós possamos buscar a presença do Senhor, possamos cada dia pedir a Deus: Senhor, qual é o teu propósito para mim e para a minha família? Me usa, Senhor, no meu trabalho, me usa na minha família, me usa na tua igreja, me usa até nas redes sociais, porque foi para isso que nós fomos alcançados pela graça. E em terceiro lugar, uma terceira resposta para mim e para você. Uma exortação à evangelização. Mateus 28, versículo 18 ao 20, nos diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Portanto, Jesus nos exortou para evangelizarmos. E evangelizar não só um evangelho de Jesus vai te dar um casamento, Jesus vai te dar um emprego, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te abençoar no concurso, Jesus vai fazer isso e aquilo. Porque o evangelho hoje tem sido deturpado. Hoje pouco fala sobre céu e inferno, sobre arrependimento, sobre pecado. Então, Jesus, ele falou e prometeu o quê? Iria preparar-nos lugar, iria preparar lugar para mim e para você. E estaria conosco até o fim dos tempos. Com quem? Com aqueles que estão em processo de santificação, renunciando a vós mesmos. Como ele disse: tome a sua cruz, siga-me, venha após mim. Então nós precisamos tomar nossa cruz, negar nós mesmos e falar do céu, e falar do inferno, e falar de Deus e falar do diabo. E que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades e principados da maldade, como fala lá em Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 10. Então nós precisamos, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça, para agradar político, agradar amigos. Eita, não posso falar isso aqui porque senão a igreja vai fechar as portas, as pessoas vão sair. Não, isso é cristianismo. Jesus um dia estava pregando e muitos dos seus discípulos estavam saindo. E Jesus falou: e vocês? Falando aos 12, né? Vocês não vão sair também, não? Aí Pedro, né? Sempre Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então é Jesus que tem a palavra da vida eterna. Nada se compara
neste mundo com a salvação? Nada, nada, porque tudo que nós teremos lá, a traça, a ferrugem, não vai destruir, não vai corroer. Porque lá não vai precisar mais de sol, lá não vai precisar mais de atmosfera terrestre, lá não vai ter mais dor, nem pranto, nem choro. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais vai valer a pena, meus irmãos, vai valer a pena, até mesmo perdermos essa vida física aqui, mas ganharmos a vida eterna. O que dará ao homem para salvar a sua vida eterna? É um questionamento, então levemos o Evangelho, porque o reino de Deus, o propósito de Deus não é aqui apenas nessa terra, mas é eterno. Agora, meus amados irmãos em Cristo Jesus, quero trazer agora para cada um de nós algumas curiosidades, algumas informações, algumas contribuições relevantes, históricas, teológicas, geográficas, todo um panorama do livro de Apocalipse. E eu quero que você preste atenção, porque vai ser de grande valia para mim e para você. Essa aula de hoje é mais uma introdução. Se você perceber na lição da nossa revista, ela é mais uma aula de apresentação. Então eu quero apresentar para mim e para você algumas contribuições, alguns aprendizados que nós estaremos aprendendo nesse trimestre. E desde já eu te agradeço pela sua audiência e que Deus te abençoe. Aspectos importantes e visão panorâmica do livro. O título, cujo nome é Apocalipse, significa revelação, desocultamento, desvendamento ou manifestação. O significado é a revelação de Jesus Cristo. Portanto, Apocalipse tem cujo propósito principal, objetivo maior, a revelação de Jesus Cristo, principalmente com seu retorno na sua segunda vinda, onde ele virá buscar a sua igreja, para conhecermos como é que vai ser o futuro, porque o livro do Apocalipse é o estudo do final dos tempos. A escatologia, essa doutrina bíblica tão importante e também tão complexa. Eu vou estar aprendendo aqui com vocês. Para fazer essas aulas, meus irmãos, eu estudo a Bíblia, eu leio a revista, leio e releio, eu também estudo manual bíblico, eu estudo comentário bíblico, eu estudo sites, eu não fico só lendo a revista, porque eu considero vocês muito importantes e sei que eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. O autor e data é o apóstolo João, ou melhor dizendo, foi o apóstolo João. E as referências bíblicas para confirmar essa resposta estão no próprio livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 4, versículo 9, e também capítulo 22, versículo 8. Ele nos diz: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Observe o nome, João. Então ele mesmo já declara que ele é o autor. Agora não se sabe se essa carta foi escrita lá na ilha de Patmos ou se João escreveu depois que foi liberto da ilha de Patmos, na sua velhice, porque ele foi o único apóstolo que não morreu como mártir. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte do séptuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, olha só, tanto no versículo 9 quanto no versículo 8, ele
já está declarando que foi ele que recebeu a revelação e também foi usado por Deus para escrever esse livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Algumas observações muito importantes e curiosidades do livro de Apocalipse que nós podemos tirar. Portanto, segundo o Manual Bíblico de MacArthur, ele escreve o seguinte: somente o Evangelho de João e Apocalipse se referem a Jesus como a palavra, observe a palavra P maiúsculo, e também descrevem Jesus como o Cordeiro e como testemunha. Cordeiro C maiúsculo e testemunho com T maiúsculo, como você pode observar. Então, isso aí representa mais o que? Uma fidedignidade da autoria do livro de João e também do livro de Apocalipse, escrito e inspirado por Deus para com o apóstolo João. Veja só, essa referência de Jesus como palavra, como cordeiro, como testemunha, como consta lá em Apocalipse. Apocalipse 19:13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Seu nome é Palavra de Deus. Observe, palavra, P maiúsculo. Agora Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Nisso aconteceu que reparei, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, observe, cordeiro com C maiúsculo, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Observe testemunha com T maiúsculo. E sobre a data, quando é que ele foi escrito, professor Zéias? Segundo o Manual Bíblico, também segundo muitos estudiosos, segundo a arqueologia bíblica, a data da escrita desse livro foi escrito na última década do século I, por volta de 94 e 96 depois de Cristo, no fim do reinado do imperador Domiciano, entre 81 e 96 depois de Cristo. Apocalipse começa com João, o último apóstolo sobrevivente, e homem idoso exilado na pequena e desabitada ilha de Patmos. E atualmente a ilha de Patmos faz parte da atual Grécia. Agora eu quero fazer uma leitura aqui do Manual Bíblico MacArthur sobre alguns teólogos, estudiosos que contradizem essa data escrita do livro de Apocalipse. Veja só o que MacArthur vai falar sobre isso aí. Embora alguns datem o livro durante o reinado de Nero, que governou de 54 até 68 d.C., seus argumentos não são convincentes e conflitam com a visão da igreja primitiva. Escrevendo durante o século II, Irineu declarou que Apocalipse havia sido escrito próximo do fim do reinado de Domiciano. Escritores posteriores, tais como Clemente de Alexandria, Orígenes, Vitorino, que escreveu um dos primeiros comentários sobre o Apocalipse, Eusébio e Jerônimo, sustentam a data domiciana. E por fim, para contradizer essas pessoas que negam a data entre 94 e 96 depois de Cristo, também tem outro fator que pesa contra eles. Veja só. O declínio espiritual das 7 igrejas, que estão nos capítulos 2 e 3, também sustenta uma data posterior. Essas igrejas estavam fortes e espiritualmente saudáveis em meados de 60, quando Paulo trabalhou por último na Ásia Menor. Como você pode observar nessa imagem de satélite aí, nesse mapa, melhor dizendo, você pode ver esse círculo vermelho aí, destacando a localização geográfica da ilha de Patmos, que é o lugar histórico que nós estamos estudando. Nessa imagem aí, meus irmãos, eu tirei também desse manual bíblico MacArthur as 7 igrejas que são endereçadas às cartas que Jesus manda o apóstolo João escrever e enviar para elas. E a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, que foi uma mensagem à igreja de Éfeso: você abandonou seu primeiro amor. A segunda igreja foi a mensagem à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. 2:10. A terceira, a mensagem à igreja de Pérgamo:
tenho contra você algumas coisas. Isso lá ao norte, Pérgamo, Apocalipse 2:14. A quarta igreja foi a igreja de Tiatira. Mensagem à igreja de Tiatira: peguem-se com firmeza que vocês têm, até que eu venha. Apocalipse 2:25. Quinta igreja, a igreja de Sardes. Mensagem à igreja de Sardes: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 13:1. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Mensagem à igreja de Filadélfia: coloquei diante de você uma porta aberta. 3:8. E a sétima mensagem à igreja de Laodiceia: você não é frio nem quente. Apocalipse 3:15. Agora, alguns temas históricos que nós podemos também aprender e conhecer sobre o livro de Apocalipse. Como Apocalipse é primeiramente profético, esse livro contém pouco material histórico, com exceção dos capítulos 1 a 3. As 7 igrejas a quem as cartas foram endereçadas localizavam-se na Ásia Menor, atual Turquia, como a gente viu no mapa anterior. Aparentemente, elas foram escolhidas porque João havia ministrado nessas igrejas. E os temas teológicos, professor, que o livro de Apocalipse pode nos deixar? Quais são as lições aprendizadas? A contribuição teológica principal do Apocalipse é para a escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas. Nele podemos aprender a respeito da configuração final do mundo, da última batalha na história humana, da carreira e da derrota definitiva do anticristo, do reinado terreno de 1000 anos de Cristo, das glórias do céu e do estado eterno e do estado final dos ímpios e dos justos. E para chegarmos à nossa conclusão, meus irmãos, para chegarmos no último slide, eu quero fazer uma leitura, segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, sobre algumas informações importantes sobre as interpretações do livro de Apocalipse. Veja bem, porque há 4 interpretações do Apocalipse. A primeira, a preterista. Todas as suas profecias já se cumpriram, uma grande parte nos tempos das perseguições do Império Romano. Deste ponto de vista, as profecias do livro não são mais profecias. Essa é a visão preterista. A segunda interpretação é a histórica. As profecias do livro serão todas cumpridas no passar dos tempos, desde os dias de João até a consumação dos séculos. Mas os expositores não podem concordar nas suas interpretações históricas. A terceira interpretação é a simbólica ou espiritual. As visões são consideradas como figuradas de certas verdades. E a 4 é a futurista. A maior parte da série de profecias pertence aos últimos dias. Vê-se no capítulo 1:19 que o próprio Espírito Santo divide o Apocalipse em 3. Primeiro, as coisas que vistes, as que João presenciou antes de escrever o primeiro capítulo. 2, as que são as coisas nas 7 igrejas, no tempo em que João escreveu o livro. E capítulo 2 e 3, e as que hão de acontecer depois destas, os eventos ainda futuros para o tempo em que João relatou, que está do capítulo 4 até o versículo 22. Outras contribuições também do livro de Apocalipse. É importante sabermos, o Apocalipse é o maior livro já escrito, como ilustrado pelas seguintes características. Por que ele é o maior livro já escrito? Por quê? Porque ele contém mensagem de esperança, amplia vastamente o entendimento da pessoa sobre o céu. Isso está em Apocalipse 4 e 5. Apologética cristã. Então, em Apocalipse contém o que? Apologética. A gente tem que defender a visão cristã, a gente tem que defender esse livro, porque Jesus disse muito bem para João: quem lê, quem ouve as mensagens desse livro, está sendo bem-aventurado, será bem abençoado. Quem ler, quem ouve, quem obedece às palavras desse livro será muito bem abençoado. É o único livro da Bíblia que contém uma mensagem assim, uma promessa. Então, por isso que nós estamos aqui, fazendo apologia da palavra do Senhor. Verifica a segunda vinda e o reino profetizado do Antigo Testamento, Apocalipse capítulo 6 até o 20. Também apresenta o caráter de Deus, foca na soberania, no poder, na santidade e na justiça de Deus. Apocalipse capítulo 1 até o 22. Cristo também é o centro também. Realça a beleza de Cristo, capítulo 1 de Apocalipse. Contém também mensagem de recompensa, promete bênçãos pela obediência, capítulo 1, versículo 3, 22, versículo 7.
Evangelismo, relembro dos últimos julgamentos sobre aqueles que se recusam a crer. Isso está em capítulo 6 até o capítulo 20. Crescimento da igreja, estabelece os padrões de Cristo para a igreja, capítulo 2 a 3. Adoração, revela quão perfeitamente será conduzida a adoração no céu, capítulo 4 ao 5. Vida cristã, fala sobre o final de Deus, sobre o pecado e enfatiza sua demanda por um viver santo nesta vida, 19 e 20. E também fala sobre a exposição de Satanás, alerta em detalhes os esquemas enganosos e a queda do diabo. Isso está do capítulo 12 até o capítulo 20. Vamos juntos aprender sobre o Apocalipse. Que Deus te abençoe nessa semana, nesse trimestre. Deixe seus comentários aí como sugestão. Eu também estou aqui para aprender juntamente com você. Que Deus te abençoe na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Que Deus te ilumine com o entendimento da palavra do Senhor. Muito obrigado e que essa aula tenha tocado e trazido aprendizado e conhecimento para você. Em nome de Jesus.